Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma aula da Confissão de Fé de Westminster. Se estou bem lembrado, a aula de número 6, ok? Nós estamos aqui no capítulo 4 da criação. Nós terminamos dos decretos eternos de Deus na última aula. Então, indo para o nosso capítulo 4, nós vamos agora olhar aquela que é a doutrina central da Escritura, que é a doutrina central também do pensamento calvinista, que é a doutrina da criação. Partimos do pressuposto que a Bíblia se inicia com a criação, não é por acaso, que a primeira afirmação, a primeira coisa que se pode conhecer sobre Deus é que Ele é anterior a tudo aquilo que existe, ou a tudo aquilo que há dentro da criação. Obviamente que Ele não é anterior a si mesmo. Ele é de um momento em que não havia tempo ainda. Portanto, o nosso Senhor, Ele é independente, Ele é soberano, Ele é imutável e todas essas coisas pelo fato dele ser o Criador, dele ser distinto a tudo aquilo que ele criou, certo? Então, por isso ele é tão central, porque a partir da criação nós temos uma série de implicações que são extremamente importantes para que nós compreendamos o relacionamento de Deus com a criação, certo? Então, primeiro ponto, ao princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Então, várias afirmações aqui importantes. Traz aqui, obviamente, Gênesis capítulo 1, como a fundamentação para a doutrina, mostrando que o entendimento da confissão de fé é que, desde o princípio, há a presença da Trindade dentro da criação, ou no processo de criar. No princípio, disse Deus, né? Ou no princípio, Deus criou os céus e a terra, e depois disse Deus. Toda essa narrativa, tudo isso daí, já deixa clara a pessoa do Pai. Mas a Escritura continua, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Então nós vemos aí o Pai, o Espírito, e no dizer, entendendo que Cristo é a palavra de Deus, conforme o Evangelho de João capítulo 1 nos coloca, então a gente entende que aí é a pessoa de Jesus. E posteriormente, no verso 26, ao falar sobre a criação do homem, nós temos ali a afirmação, ou aquela conversa ali onde se diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, está obviamente se referindo ali à Trindade, o Pai falando com o Filho e com o Espírito, façamos, porque não há registro da Escritura de que os anjos tenham sido feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? E tampouco que eles tenham participado da própria criação. Então, além disso, da própria Trindade dentro da criação, nós temos a ideia do propósito, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Então, Deus quer se revelar. A ideia da confissão de fé é que Deus cria com um propósito, há uma razão, há um objetivo com a criação. Ela não foi feita simplesmente para existir e, de repente, aconteceu um negócio com a criação, vamos tentar arrumar. Não, já havia o intuito de Deus de manifestar a sua glória, seu eterno poder, sabedoria, bondade e tantos outros atributos que a própria confissão de fé já expôs aqui ao falar sobre Deus. Então, há propósito na criação, há um objetivo a ser alcançado. E isso, obviamente, é condizente com o capítulo anterior dos decretos eternos de Deus. Se Deus decretou tudo quanto vai acontecer, quando Ele executa esse plano na sua criação, quando Ele estabelece a criação, o palco de todo o plano de Deus, onde tudo aquilo vai ser desempenhado, de todo aquele roteiro vai se desenrolar, é de se entender, portanto, que a confissão de fé vá na direção de que há um propósito para tudo isso. Deus não criou simplesmente para que as coisas existam. E criar ou fazer do nada. É a expressão ex nihilo, ou aquela que vem falar que tudo foi feito do nada. Não havia uma matéria pré-existente com a qual Deus trabalhou ali e criou. Então, é diferente, por exemplo, do nosso processo criativo. Deus tem poder para fazer existir coisas que não existiam. Nós temos simplesmente o poder de transformar as coisas, pegar um barro, fazer
um vaso daquilo ali, fazer algum outro tipo de material. Eu gosto muito de assistir uns vídeos de dois cidadãos de algum país, eu não sei o país, eles a partir de escavações na terra, ou usando a própria terra, usando argila, barro e tudo mais, eles constroem casas, piscinas, templos, eles fazem uma série de coisas, e muitas vezes estão usando bambu, árvores e tudo mais, e como é bonito, como é legal ver aquilo ali, mas utilizam coisas que já existem, utilizam matérias que já estão lá, e é com base nelas que eles fazem o que fazem. Então, Deus criou do nada, não existia qualquer coisa. E mais, no espaço de 6 dias, a confissão de fé está defendendo uma interpretação tradicional, uma interpretação literal de Gênesis capítulo 1, que Deus criou no espaço de 6 dias literais. Não há, no entendimento do pensamento calvinista, pelo menos do mais ortodoxo, de que há ali em Gênesis 1 uma paráfrase, uma poesia, algum tipo de estrutura linguística que indique que Moisés queria fazer dos 6 dias da criação uma simples comparação, algo bonito de se ver, alguma coisa nesse sentido, não. O intuito de Moisés era contar uma história, era dizer que realmente algo aconteceu ali no espaço de 6 dias, certo? Não existem elementos gramaticais, como nós podemos ver nos Salmos, que indiquem uma poetização ou uma metaforização do que está escrito ali em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 foi contado como sendo algo literal. Deus, no espaço de 6 dias, estabeleceu todas as coisas, criou todas as coisas. Tá? Então, para quem é da Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, pastores presbiterianos, ou seja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que têm como parte das suas obrigações subscrever a Confissão de Fé de Westminster, tende a ensinar que a criação foi feita em 6 dias, certo? É muito triste vermos dentro da igreja pessoas que têm outro tipo de interpretação e têm tido abertura para ensinar esse tipo de coisa dentro da igreja. Nossa igreja é uma igreja confessional. As pessoas podem pensar o que desejarem, elas podem pensar o que quiserem, mas elas não podem falar o que quiser dentro da igreja. A igreja tem uma linha teológica, a igreja tem uma linha de raciocínio que está de acordo com a Confissão de Fé de Westminster. E a nossa linha de raciocínio é que Deus criou todas as coisas no espaço de 6 dias. Certo? Além disso, tudo muito bom. Havia uma perfeição moral, havia ali uma santidade, ou não havia erro, não havia desvio, todas essas coisas cumpriam o propósito para o qual foram criadas, todas essas coisas funcionavam como deveriam funcionar, e todas essas coisas eram agradáveis a Deus. Então era tudo muito bom. Tov, meod, né, que é a expressão hebraica para muito bom, e Deus olhou e viu que era bom. Né? E o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis, ou seja, tudo aquilo que é alcançável aos nossos olhos, ou que nós precisamos medir por meios de aparelhos, alguma coisa que traga aos nossos sentidos a informação, seja a antimatéria, a luz, ou átomos, moléculas, neutrinos, prótons, elétrons, todas essas coisas foram criadas por Deus. Elas não existem a partir de si mesmas. Isso significa que Deus, portanto, é que estabeleceu o que são essas coisas, como elas funcionam, como elas se relacionam, como elas são afetadas umas pelas outras, como essas coisas podem, no momento, serem muito boas e depois estarem caídas ou afetadas pelo pecado humano. É Deus quem estabelece essas coisas. Nós precisamos compreender aqui que não estamos falando de uma criação com base em algo que existia, uma criação do nada. Se há uma criação do nada, não existem conceitos da própria criação, não existem conceitos que são consequências obrigatórias da criação. Não, só existem conceitos, ideias, matéria, antimatéria, o que você quiser, que tenham sido estabelecidos por Deus.
Deus estabeleceu essas coisas, Deus colocou essas coisas, então precisamos compreender essas coisas a partir de uma perspectiva de que elas funcionam, de que elas são afetadas do modo como Deus diz para ser. Que se existe uma relação entre um conceito e outro conceito, essa relação ela foi estabelecida por Deus. Foi Deus ao criar as coisas, de modo que uma coisa leva a outra, essa relação de cadeia entre causa e consequência, e que isso daí nós tiramos a ideia de relacionar uma coisa a outra, né? Você tem um sol, então você já espera que tenha luz, né? Você põe sal, você espera que ele salgue. Toda essa relação entre as coisas, ela é estabelecida por Deus. Segundo ponto, depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa, descrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, outras afirmações aqui muito profundas e pertinentes sobre o princípio das coisas. Primeiro, o homem é a última criação de Deus. Depois de Deus ter feito todas as coisas que ele fez, ele cria o ser humano, chamado coroa da criação. Mas por que o ser humano é coroa da criação? Porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas algumas afirmações aqui, que o homem ele não é resultado de um processo evolutivo. O homem ele é resultado da ação direta de Deus. Inclusive, quando você lê o texto hebraico, você percebe que a forma de criar todas as coisas foi Deus falando. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quando chega no homem, inclusive a palavra usada para criar o homem, ela é distinta. Essa palavra, ela indica uma ação de Deus em manipular a terra, em fazer com que a terra chegue no formato que ele queria que chegasse, para que então ele soprasse nas narinas do ser humano o fôlego de vida. Certo? Isso é interessantíssimo, porque nós temos dentro da igreja presbiteriana e outras igrejas, as pessoas que querem associar o evolucionismo com a palavra de Deus. Gênesis 1 não dá espaço para isso. Gênesis 1 aponta para um Deus que diretamente cria o ser humano. Diretamente Deus trabalha para que o homem seja aquilo que ele é. E os criou macho e fêmea, conforme a Escritura diz. A sua alma, meu querido, ela não é uma alma assexuada. A sua alma, ela não é distinta simplesmente do seu corpo, ela não é uma coisa distinta do seu corpo. Você existe como um ser macho e fêmea. Naquilo que você é macho e fêmea. Então, a sua alma é masculina ou feminina, porque ela está associada àquilo que você é. É da natureza do ser humano ser macho e fêmea. É claro que isso vai ter implicações sociais, como, por exemplo, nós não temos como aceitar a relação homossexual. Nós não temos como aceitar que as pessoas entendam que é totalmente natural que as pessoas troquem de sexo, mudem de sexo. Eu não me sinto homem, eu não me sinto mulher. Ora, sentir a gente sente um monte de coisa. Agora, qual é o fato? Qual é a realidade? Então, Deus estabeleceu que o ser humano ele é macho e fêmea. Não existe um meio termo. E essas almas, elas são racionais e imortais, ou seja, nós não temos uma atividade existencial somente em nossos corpos. Nossas almas são parte ativa do nosso ser, unidas de tal forma aos nossos corpos, que se elas são divididas do corpo, há o quê? Morte. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, nos diz que quando nós morremos, o que acontece? O corpo volta ao pó e a alma volta a Deus que a deu. Então, o que é a morte, senão a separação de corpo e alma? A nossa alma, portanto, ela não é uma coisa simplesmente
Espiritual, uma parte imaterial. Ela é uma parte ativa e imaterial da nossa existência. De modo que, quando nascemos após a queda, nascemos mortos em nossos delitos e pecados. As nossas almas, elas não estão em sua atividade de comunhão com Deus. Portanto, separadas de Deus, elas estão mortas. Então, esse homem ele é criado também com inteligência, retidão e perfeita santidade, ou seja, capacidades de raciocínio, uma moralidade perfeita e uma separação daquilo que é ruim, plena também. E segundo a imagem desse Deus, ou seja, tudo que foi feito no ser humano foi feito para refletir Deus. O ser humano não tem uma existência voltada para si mesmo. Antropocentrismo é pecado. Você levar a sua vida na busca de autossatisfação é pecado. Por quê? Você foi criado referente a Deus. Você foi criado para refletir a imagem de Deus. Certo? Porque essa é a fundamentação da sua existência. Todas as características que você tem de santidade, inteligência, retidão, razão, a sua alma racional, o fato de você ser macho e fêmea, tudo isso é para revelar o ser de Deus. Essas coisas não são para simples desempenho seu, de sua vida, de sua existência. O que você está fazendo aí, na verdade, com tudo isso, é revelar o ser de Deus. Então você existe para a glória de Deus, para a revelação de Deus, mas os homens, eles estavam com essa lei de Deus gravada no seu coração, então eles têm um relacionamento com Deus distinto dos outros seres vivos, como os animais, aqui sobre a terra, né? de que nós temos a lei de Deus em nosso coração, coisas que os outros seres não têm. Nós temos moralidade, nós temos essa questão da distinção entre certo e errado, entre pecado e santo, e aquilo que é santo. Então, Deus também deu ordens, além de colocar essa lei no coração, e recebeu ordens, e tinha a possibilidade de não cumprir essa ordem. Então, Deus os deixa a liberdade de sua própria vontade. O que significa isso? Deus não empurrou, não pegou o braço de Eva e a fez, vai lá, come o fruto proibido. Então, por mais que seja um plano de Deus, que Deus tenha determinado todas as coisas, Deus não forçou Eva a fazer o que fez. Ele não precisa forçar. Ele criou todo o ambiente e a própria Eva para que as coisas pudessem seguir o seu rumo. Além disso, essa questão de liberdade, que eles foram deixar a sua própria liberdade, o que a confissão de fé está chamando de liberdade é essa possibilidade de sair da santidade e transitar para a pecaminosidade. Não está falando do livre-arbítrio no sentido de autonomia, no sentido de que o ser humano ele tem a capacidade de escolher as coisas a despeito da vontade de Deus, a despeito dos planos de Deus. Veja que ele está associando a liberdade de sua própria vontade com a relação com a mutabilidade das coisas. Certo? Então, o que a confissão de fé está dizendo? O ser humano, conforme eles foram criados, eles tinham a possibilidade de agir diferente de sua natureza, coisa que após a queda nós não temos mais, ao ponto que nós nascemos em delitos e pecados. Além dessa escrita nos corações, eles receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Então, além de toda essa noção que a imagem de Deus nos dá, de certo e de errado, de qual é a vontade de Deus, Deus também deu uma ordem direta de entenderem que havia um limite para as suas vidas, que era qual? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, enquanto eles obedeceram a esses preceitos, eles foram felizes e tiveram comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Por quê? Porque eles se mantiveram santos. Deus não tem comunhão com a pecaminosidade. E aí alguns textos interessantes para nós vermos. Primeiro aí, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, aqui é esse texto que nós vemos que está a trindade. Por quê? Porque quando nós lemos João capítulo 1, versos 1 a 3, que diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a palavra verbo aqui, ela é palavra no grego. Tá? Não é a palavra verbo, é a palavra em grego, que é logos. Então, o que nós conseguimos compreender é que quando Deus diz algo, ali é a presença de Jesus. Ali é a pessoa de Jesus. Então, nós entendemos que a Trindade participa da criação. Nós compreendemos que todas as coisas, portanto, foram feitas com a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, já sobre o segundo ponto, né, sobre a criação do homem, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, todos esses aspectos aqui que são afirmados sobre a criação do homem, compreendemos que eles estão debaixo da perspectiva de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, existimos para a glória de Deus e para a revelação de Deus. Nesse sentido, ter domínio sobre os animais, encher a terra, sermos fecundos, multiplicarmos, né, dominarmos sobre todos os animais sobre a terra, tudo isso são aspectos que envolvem a revelação que Deus faz através de nós, incluindo o fato de sermos macho e fêmea. Então, a nossa sexualidade, ela não é vivida ao sabor da nossa vontade, ao sabor da nossa satisfação, mas sim no intuito de refletir o ser de Deus. Então, nós não estamos em condições de concordar com igrejas inclusivas, com igrejas que aceitem até mesmo ministros que sejam homossexuais. Nós temos como princípio da criação o fato de que Deus estabeleceu o ser humano da forma como ele é e que assim deve ser servido Deus, utilizando a nossa sexualidade para revelar Deus a partir da heterossexualidade. Não há como nós mudarmos esse ponto. A gente vai acabar abrindo mão de um aspecto importante que foi incluso na descrição da criação do ser humano, a fim de atender, muitas vezes, o desejo, o pensamento, a satisfação de pessoas que não estão nem aí para Deus, certo? Igrejas que por aí começam a dizer que ser homossexual não é tão errado e tal. Olha, nós achamos errado uma coisa como, por exemplo, a homofobia, que é o ódio, que é a agressão. Isso também é errado, nós também não concordamos, mas não vamos arrefecer o discurso, a doutrina, o entendimento bíblico só para fazer a política da boa vizinhança. Né? A gente não vai criar pensamentos, ideias ou qualquer coisa aqui para tentar distorcer o que a Bíblia diz. Como a questão fundamental do ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que ele foi feito macho e fêmea. Faz parte dessa revelação de Deus. Deus se revela na masculinidade e na feminilidade. Do homem a masculinidade e da mulher, obviamente, a feminilidade. Mudanças ou qualquer tipo de entendimento que queiram viver essa realidade a partir de uma perspectiva pessoal, a partir de um desejo pessoal, é desobediência, é trazer torpeza sobre o seu próprio corpo, são ações de injustiças que visam deter a verdade de Deus. Veja que interessante, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, que homens faziam coisas reprováveis em seus corpos, mas como o quê? Como pessoas que eram idólatras, que serviam a deuses e não Deus verdadeiro, e que isso tudo era uma ação da injustiça do ser humano para deter a verdade de Deus. O ser humano detém a verdade de Deus não é com a mentira simplesmente, é com toda a injustiça. Então Paulo associa a homossexualidade a deter a verdade de Deus. E é interessante, porque
Se uma das coisas que Deus quer é que nós multipliquemos a sua imagem, espalhemos a sua imagem sobre a terra, viver a sexualidade de uma forma distinta da que Deus estabeleceu é diretamente deixarmos de encher a terra, deixarmos de produzir essa imagem e semelhança, coisa para o que nós nascemos. Então, o fato de que o homossexual não pode desenvolver a imagem de Deus, não pode produzir a imagem de Deus, é um fator importante e fundamental para nós compreendermos que é um princípio da criação que está sendo quebrado quando a nossa sexualidade não é vivida dentro da heterossexualidade. É claro, vale a ressalva aqui, não estou defendendo nenhum tipo de agressão, de humilhação das pessoas, ou que isso signifique que vamos deixar de conviver com as pessoas. Até porque não é só ser homossexual que é pecado. Tem vários outros pecados que nós cometemos, e também ser homossexual não é a única coisa errada que o homossexual faz. Homossexuais mentem, homossexuais sentem inveja, homossexuais se iram, enfim. Nós temos uma gama de pecados com os quais nos preocupar e convivemos com os pecados uns dos outros o tempo todo. Então, eu não estou aqui, obviamente, defendendo qualquer tipo de humilhação, execração, de maus tratos a pessoas que são homossexuais. Um outro ponto, tomou, pois, o Senhor, o outro texto, ao homem o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o ser humano que recebeu o domínio sobre a terra, ele recebe também um limite desse domínio. Há um lugar onde você não pode ir. Você precisa saber que você é criatura, que tudo isso que eu coloquei debaixo de você está debaixo de você porque eu coloquei. Então, a árvore do conhecimento do mal era literalmente uma árvore, que a gente não sabe que fruto era aquele, né? O pessoal gosta de colocar maçã. Eu acho até que é porque maçã tem um efeito legal, né? Quando você morde, né? Ela aparece aquela mordida ali bem interessante. Mas podia ser uma banana, uma ameixa, um kiwi. Isso em si não é importante. Mas o que é importante é que era literalmente uma árvore, porque Deus colocou o ser humano dentro de uma realidade de providência abundante de Deus ali naquela terra, de provisão abundante, em que o ser humano podia esticar a mão e colocar a mão em todas as coisas, mas Deus coloca uma para dizer: há um limite, para que você saiba que nem tudo é seu, para que você entenda que tudo isso lhe foi dado, que isso não lhe pertence. Então, Deus literalmente coloca uma árvore ali, justamente porque Ele colocou todas as outras para a provisão do homem. Então, nós não estamos falando aqui de textos poéticos, nós não estamos falando aqui de um conto da carochinha, nós não estamos falando aqui, agora vai pesquisar o que é carochinha, né? Principalmente os jovens, aí, os adolescentes. Nós não estamos falando de uma metáfora, de uma forma de contar as coisas. Nós estamos falando de uma narrativa, e essa narrativa nos coloca que o ser humano lhe foi imposto um limite que ele não deveria transpor, e que, bem sabemos, acabou por transpor. Próximo ponto. Nós temos aí uma realidade, portanto, que a criação ela foi condicionada ao Criador. A criação ela foi feita rumando o Criador, apontando para o Criador. De modo que nós vamos perceber aqui, essa é uma frase aí que eu tenho repetido, que eu já digo há algum tempo, que é: os termos não vêm dos termos, os termos vêm de Deus. Se nós compreendermos a criação de uma forma ampla, vamos perceber que nem os conceitos abstratos, nem os pensamentos filosóficos, as ideias, elas existem fora da vontade de Deus. E os conceitos, as ideias, a relação entre as coisas, elas são estabelecidas por Deus. De tal modo que, se você tem um conceito, esse conceito só pode ser verdadeiramente exposto se ele partir daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus estabeleceu. Então, todo o conceito tem que levar em consideração Deus, porque Deus é aquele que fez todas as coisas.
que eu vou fazer aqui? Então, primeiro, para a gente entender isso, qual é a consequência do a compreensão de uma coisa de que tudo foi criado por Deus deve nos levar? Primeiro, de que a única coisa necessária à criação é o Criador. Deus podia ter criado um universo que não existisse carbono, oxigênio, hélio, nitrogênio, poderia. Mas ainda assim, ele seria necessário para que essas coisas existissem. Então, se Deus criou todas as coisas, ele é a única coisa necessária que existe. O próximo ponto, na criação bíblica, nada existe sem que tenha sido criado por Deus. Fora de Deus, nada existia. Tudo é ex nihilo. Isso significa que tudo que passa a existir, existe debaixo das condições de Deus. Deus é a condição para tudo que existe. Deus, pela sua existência, é quem impõe sobre a criação condições. Então, quando o sujeito diz que para o ser humano ser livre, Deus tem que abrir mão de parte de sua soberania, é a criação impondo condições sobre o Criador. Percebe o absurdo? Percebe como é importante nós estabelecermos uma boa doutrina da criação? Se eu não compreender o significado de que tudo foi criado por Deus a partir do nada, eu não vou conseguir compreender o absurdo que é você pensar num Deus que, para que o ser humano seja alguma coisa, ele tem que abrir mão de outra. Isso é absurdo. O ser de Deus, quer dizer, um atributo de Deus, ele é reduzido, diminuído, para que o homem possa surgir dessa autolimitação de Deus. Não, meus irmãos, é Deus quem condiciona a criação, não a criação que vem condicionar a Deus. O ponto seguinte... Às vezes falha. Agora vai. Então, se nós formos pensar nas coisas que são colocadas e criadas por Deus, a gente vai pensar na matéria, na antimatéria, né, nas formas distintas de existências de átomos, de tudo que você possa pensar, né, se você gosta bastante dessa área da ciência, né, você vai ver essas diferenças entre matéria e antimatéria, prótons, nêutrons, neutrinos, elétrons, todas essas coisas, elas são criadas em todas as suas formas e nas suas formas distintas por Deus. Mais ainda, nós vamos ver que uma das dimensões da nossa realidade, que é o tempo, o próprio tempo, ele é uma criação de Deus. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Ou seja, o que é o tempo, senão a sucessão da vontade de Deus? O que é o tempo, senão o transcurso da realização do plano de Deus? O tempo, ele nada mais é do que essa relação de que uma coisa leva a outra e que cada coisa ganha o seu lugar. Somente Deus é absoluto na sua existência e Ele é na inteireza do seu ser em todo lugar, em todo o tempo, de todas as formas. Nós não. Nós adquirimos experiência, nós nos desenvolvemos, nós crescemos, nós ganhamos conhecimento, nós adquirimos conhecimento, nós mudamos as nossas características, nós nos tornamos mais ou menos sábios, envelhecemos, mas isso tudo é o transcurso do propósito de Deus. Deus não é afetado por essas coisas, porque Ele impôs esses propósitos. Aí se nós vamos também para coisas mais grandiosas, os corpos celestiais, os seres celestiais, nós vamos pensar em toda a realidade espiritual que é distinta de Deus, ou seja, anjos, principados, potestades, demônios, tudo mais, tudo isso também é estabelecido por Deus. É por isso, se eu não me engano, foi Lutero que disse que o diabo é o diabo de Deus, é o cãozinho de Deus. Ou Calvino, né, que falou que o diabo é o diabo de Deus. Só faz e só pode fazer aquilo que Deus lhe deu condições de fazer.
os seres viventes. E aí, dentro dos seres viventes, nós vamos pensar no ser humano, né, e nos próprios anjos. Aí nós vamos pensar que as capacidades desses seres, cognitivas, volitivas e capacidades físicas, ou mesmo dos seres celestiais, as suas capacidades celestiais, por assim dizer, tudo isso não veio do nada. Não são coisas que as quais Deus teve que olhar um padrão e falar, ixi, rapaz, eu vou ter que dar isso para ele. Ou então, ixi, quer dizer então que se eu fizer assim, vai trazer esse tipo de possibilidade para a minha criatura? É melhor pensar bem antes de criar para saber o que eu quero que essa criatura possa fazer ou não. Veja que a própria criação é que está impondo condições ao Criador. Não, o fato de podermos conhecer, querer e o modo como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta são coisas que Deus estabeleceu, foram criadas por Deus. Então, todas as condições sobre as quais nós vivemos com fundamentação naquilo que Deus estabeleceu. Isso significa o quê? Que todo conceito, definição, conexões, relações, consequências, tudo isso é estabelecido por Deus. Todo termo precisa ser feito, refeito e pensado a partir de Deus. Correto? Quando nós vamos falar sobre liberdade, então, guarda essa ideia que você vai ver o que é trabalhar a liberdade nos termos bíblicos e o que é trabalhar a liberdade nos termos autônomos de uma filosofia iluminista, que é o que nós vemos em grande parte no raciocínio das pessoas quando elas pensam em livre-arbítrio. Mas guarda essa ideia. Deus estabelece os conceitos. É Deus quem diz o que são os termos, para que eles servem, quais são os seus conceitos, o que eles representam. Isso também é estabelecido por Deus. O próximo capítulo, então, da providência de Deus. É óbvio, Deus planeja, executa e sustenta tudo aquilo que Ele planejou. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia, sustenta, dirige, dispõe, governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Veja como a confissão de fé conecta a providência com o decreto. A providência é a realização histórica do plano de Deus. É Deus sustentando toda a criação para que ela chegue onde Deus quer que ela chegue. Então, aquilo que Deus planejou, o modo de Deus criar e o fato de que Deus sustenta todas as coisas é o que garante que Deus faça com que seres autoconscientes, que possuem vontade, que possuem capacidades, ajam e façam exatamente aquilo que Ele quer. Deus não precisa me forçar a nada. Veja, quanto mais nós paramos para pensar no que é ser criatura, no que é um Deus que diz que faz as coisas desde a eternidade, quando nós paramos para trabalhar todas essas ideias, nós começamos a perceber que se esse Deus tem tudo nas suas mãos, Ele não precisa forçar nada. E não há como algo acontecer que não seja conforme a sua vontade. Então, a providência de Deus ela é realizada em sabedoria, pela sua infalível presciência, ou seja, a pessoa, está vendo? Presciência, isso é arminianismo. Nada a ver. A presciência de Deus é fruto de seu decreto. Veja que ele está falando em presciência aqui após a criação, após o decreto. Então, essa presciência está estabelecida no fato de que Deus decretou todas as coisas. E lá nos decretos de Deus, diz que Deus não decretou nada por ter previsto alguma coisa. Então, no decreto não há presciência. O decreto estabelece a ciência. Agora, na providência, conforme aquilo que Ele estabeleceu, porque Ele conhece todas as coisas, justamente porque Ele estabeleceu todas as coisas, é que Deus, então, provê
para que tudo ocorra livre e imutavelmente. Veja que Deus, Ele é o fundamento da existência de todas as coisas, inclusive da nossa vontade, da nossa liberdade. Nós somos apenas expressão da vontade de Deus, expressão do desejo de Deus, expressão da glória de Deus, expressão do plano eterno de Deus, do conselho de sua vontade. E a providência de Deus é a garantia de que tudo aquilo que Deus planejou vai acontecer. Para quê? Para que tudo redunde no louvor de sua glória, de sua sabedoria, do seu poder, de sua justiça, de todos os seus atributos. E tudo Deus faz com base naquilo que Ele é, de tal modo que o seu plano eterno não pode falhar. E outra coisa interessante, desde a menor até a maior. Mais uma vez fica claro que não há pensamento calvinista que divida coisas que Deus decretou e coisas que Deus não decretou. Por quê? Porque é óbvio que para grandes coisas eu tenho que garantir as pequenas. Certo? E o ponto 2, posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livre ou contingentemente. Nossa, complicado, mas vamos ver que a coisa é mais simples do que parece. Então, primeiro, ele enfatiza o que foi bem explanado no ponto primeiro aqui, que eu já expliquei bem. Então, a causa de tudo que acontece é o decreto de Deus. Por Deus ter decretado, por Ele saber como todas as coisas funcionam e para onde todas as coisas rumam, por Ele ter estabelecido esse plano eterno e com base nisso Ele providencia todas as coisas infalivelmente, Ele não faz com que as coisas aconteçam ignorando a ordem que Ele criou. Então, se Ele quer que uma parede seja pintada de branco, Ele não vai fazer com que a pessoa compre tinta amarela. E aí ela vai passar tinta amarela na parede e vai começar a ficar branco. Entendeu? Deus, Ele não fica corrompendo a ordem do que Ele criou. Se você joga para cima e cai, toda vez que Ele quiser que alguma coisa caia, ela vai ser jogada para cima. Deus, Ele não vai ficar movendo as coisas de tal modo a descumprir, corromper a relação que Ele estabeleceu entre uma coisa e outra. Então, se Deus quer que a sua comida fique salgada, Ele não vai fazer você tacar açúcar na sua comida. Você vai tacar sal demais. Percebe? Há uma relação entre as coisas e Deus não fica descumprindo. Se Deus quer que você morra, você vai morrer, porque foi atropelado, porque pegou uma doença, porque ficou velho demais, o corpo já deteriorou, porque veio uma catástrofe. Vai haver uma causa. Deus não vai simplesmente sugar a sua alma de você, não. Ele vai chegar a tal dia e ele vai morrer devido a esse efeito da comida que ele comeu, das coisas que ele usou e tudo mais. Vai haver uma relação de causa e consequência, e Deus usa essa relação, porque Ele a estabeleceu para funcionar assim. Então, Deus queria, por exemplo, 10 pragas no Egito. Então, o que Ele faz? Um faraó com o coração endurecido. Pensou? Deus quer 10 pragas no Egito. Aí ele chega lá, Moisés, fala lá para o faraó, que eu mandei você dizer que é para ele mandar o povo ir. Aí ele chega lá no faraó, o faraó, Deus quer que você mande o povo dele embora. Ah, não, pode ir, pode ir. Não, mas espera aí, era para você dizer não, porque é para ter 10 pragas. Não, que isso, pode ir, rapaz. Vocês, realmente, olha, realmente, a gente não pode ficar escravizando os outros. Não. Um homem de coração duro, que se achava Deus, que mesmo diante de efeitos na natureza que Deus estava causando, colocando os imaginados deuses egípcios contra os egípcios, mesmo diante de tudo isso, esse homem iria manter na sua posição de não deixar o povo ir. Então, um homem de coração endurecido tinha de estar ali para conversar com Moisés e Deus lançar as pragas. Ou seja, Deus não vai ficar desobedecendo ou desfazendo a ordem que Ele estabeleceu entre as coisas, a relação que Ele estabeleceu
dentre as coisas. Então, todas essas coisas, elas estão correndo livremente, ou seja, elas estão funcionando como deveriam funcionar. Elas não são autônomas, elas não são independentes de Deus. Se eu não sou independente nem do clima, eu vou ser independente de Deus. Agora, se a minha vontade ela é influenciada pelo Zé da esquina, ela é influenciada por uma pandemia, ela é influenciada pela presença de uma pessoa dentro do ambiente, ela é influenciada pelo clima, pelo tempo. Agora, Deus é que vai ser aquele que não vai influenciar, que não vai ter poder sobre a minha vontade? É dele que eu vou ser independente? Não faz o menor sentido isso. Então, alguns textos em que Deus declara realmente a sua mão poderosa sobre todas as coisas. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então o salmista, num período difícil, ali de Israel, preso por um outro povo, cativo por um outro povo, ouve esse outro povo mangando deles, ou escarnecendo de Israel, como quem diz, cadê o Deus de vocês, que vocês estão nas nossas mãos? Mas o que o salmista entende? Que eles estavam nas mãos dos inimigos porque Deus assim o queria. Então ele estava dizendo, vocês acham que vocês estão falando pouco do nosso Deus porque nós estamos nas mãos de vocês? Na verdade é o nosso Deus quem usa vocês, nós estamos aqui porque Ele quer. E isso tira um pouco também desse aspecto, dessa ideia que algumas pessoas têm, de que nós somos o grande cuidado de Deus. Deus nos ama, Ele não quer nenhum mal sobre nós, nada de ruim vai acontecer sobre nós. Foi Deus que levou Israel para o cativeiro. Foi Deus que usou a Babilônia para vir arrasando Israel, inclusive matando pessoas. Foi o Senhor que os entregou. E realizou a sua vontade sobre Israel. Diz mais ali João, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, Jesus está demonstrando aqui que o ódio das pessoas não vieram do nada. A sua presença, a sua santidade, o modo como ele se apresentou para aquela sociedade, foi justamente aquilo que alimentou o ódio. A santidade de Cristo contrapôs a pecaminosidade daquelas pessoas e aquilo revoltaram as pessoas e odiaram a Jesus. Mas é interessante que Deus fez isso para que se cumprisse a sua escritura. Me odiaram sem motivo, ou seja, eles me odiaram porque eu sou santo. Eles não me odiaram porque eu fiz algo mal contra eles. Eles não me odiaram porque eu me levantei contra eles. Eles me odiaram porque eu sou santo, ou seja, isso não é motivo para ódio. Mas nesses homens pecadores e caídos se tornou motivo para ódio. E então, Deus vai enviar o seu Espírito, que procede da parte dele, para que os discípulos dessem testemunhos e todos pudessem ver. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Do mesmo jeito que odiaram a mim, odiarão a vós outros. Por quê? Porque o que provoca a santidade em seres mortos em seus delitos e pecados que não são alcançados pela graça de Deus? Ódio contra as coisas de Deus. Veja como Deus usa as coisas, como elas são, do modo como Ele as criou para que fossem. Veja como Deus, para que as coisas se cumpram, Ele usa a sua criação e realiza o seu plano eterno. Ele queria cumprir algo e colocou dentro da criação algo que traria o efeito que ele desejava, porque ele estabeleceu. E o Salmo 104 é muito interessante, que mostra que tudo está nas mãos de Deus. Leia esse salmo depois em casa. Todo esse Salmo 104. Ele é um salmo grande, vamos ler apenas 3 versos aqui. Do alto de tua morada,
regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então, tudo aquilo que Deus quer que aconteça, Ele provê para que essas coisas possam existir. Então, se Ele quer um homem vistoso, saudável, operando, trabalhando, servindo, Ele vai dar pão, vinho, azeite, tudo que é alimento necessário para o suster. Então, Deus não queria aqui o pastor Ricardo hoje dando aula para a Igreja Presbiteriana de Valinhos, de escola dominical, a Confissão de Fé de Westminster, sem garantir que eu tivesse comida para chegar aqui. Aliás, estou ficando com fome, né? Não, Deus estabeleceu e criou e cuidou para que uma coisa levasse a outra, conduzisse a outra e eu estivesse aqui. Então, a providência de Deus, ela é o sustento de Deus. Eu costumo dizer que a providência de Deus é aquilo que revela de fato o poder de Deus. As pessoas pensam em milagres. Se milagres revelassem tão bem o poder de Deus também, aqueles que testemunharam os milagres de Deus teriam crido nele, mas nós vemos que Jesus realizou milagres e os fariseus não creram. Um monte de gente que testemunhou preferiu dar relatório para os fariseus do que crer em Jesus. E isso é Deus quebrando as regras, é Deus tirando a ordem natural das coisas, fazendo algo impressionante. Agora, a providência de Deus é algo que ela está totalmente permeada pelo nosso ao derredor, que sem a revelação de Deus não percebemos que isso é presente. E que o homem não percebe que Deus está sustentando todas as coisas. Faz um exercício em casa. Pega uma Bíblia. Pega uma Bíblia de Genebra, se tiver uma Bíblia de Genebra em casa. E tenta ficar com ela retinha, 1 minuto que seja assim com o braço. Faz esse teste. Faz assim, não olha para o braço. Deixa o braço reto ali. E vê o quanto tempo você consegue deixar o braço reto. Uma vez nós fizemos esse teste lá na igreja Presbiteriana de Carapicuíba, e um jovem lá, rapaz fortão, né, falou, eu consigo, tranquilo. Aí ele pegou uma bíbliazinha, não foi nem de Genebra. Aí ele pegou uma bíblia normal, pequena, e colocou lá. E ficou olhando para todo mundo. Aí foi chegando um minuto, aí ó, tranquilo. Aí eu falei, olha para o teu braço. O braço dele já estava assim. E ele nem percebeu. Nós não conseguimos manter o peso de uma Bíblia, de uma coisa simples, por muito tempo, com o braço esticado. Deus sustenta todas as coisas, todo o tempo. Entendeu o que é poder? Entendeu o que é ser poderoso? Se nós pensamos que um halterofilista, quando ele puxa um peso muito grande e o sustenta por alguns segundos em cima, a gente fala, nossa, que cara forte. Deus sustenta todo o peso, todo o tempo. E aí você me diz se você está esperando um milagre de Deus para enxergar Deus, ou se você vai perceber o poder de Deus, porque você vê as estações do ano, você vê as aves alimentadas, quando você vê a comida sobre sua mesa, ali está o poder de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. Vamos parar a aula por aqui. Na próxima semana nós continuamos. Até lá.